Olá, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a nossa aula 2 de matemática básica, direcionada às turmas do nono ano do ensino fundamental da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda. Nosso objeto de conhecimento é resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medida. Eu sou o professor Carlim Pitu e lhe chamo para aqui para a gente dar uma navegada nessa aula. Beleza? Recadinho bem simples para a gente relembrar algumas coisas que foi visto nos anos anteriores com relação à unidade de medidas e para que a gente fale sobre essas relações que existem entre essas unidades de medidas, existe a necessidade que a gente fale de sistema internacional de medidas. O que seria esse sistema internacional de medidas? O próprio nome já está dizendo, pessoal. Internacional, ou seja, utilizado no mundo todo. É um sistema que adota medidas, ou seja, unidades que são padrões. E que, em se tratando de medidas, nós temos que falar de grandezas. E essas grandezas são tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, o comprimento é uma grandeza, a massa vai ser outra grandeza e a capacidade vai ser outra grandeza. Vamos dar um exemplo bem básico aqui. Quem é de vocês que vai chegar no supermercado e vai dizer assim: Ô, meu patrão, por favor aí, me dê meio litro de arroz? Por favor, me dê meia hora de feijão? Não existe isso, né? Por quê? Porque toda e qualquer grandeza tem que ter a sua unidade de medida. Então, a unidade padrão para medir comprimento nada mais é do que o metro. Essa é a unidade medida para medir o comprimento. Por exemplo, as portas. As portas geralmente são 1,90 m por 1,10 m. Aí sim você, né, tem mais ou menos um padrão, uma noção de como é uma porta. Feijão que você compra, certo? O arroz que você compra, geralmente você compra em quilograma, que a unidade padrão é o grama. Por exemplo, meio quilo é equivalente a 500 gramas, certo? Aqui nós temos, com relação a comprimento, os múltiplos, que são quilômetros, e os submúltiplos, que são centímetros. Só algum exemplo, certo? E aqui de massa, nós temos o grama, que é a unidade padrão. O que seria essa unidade padrão? Por que eu estou falando unidade padrão, Carlinhos? Unidade padrão é aquela unidade que você tem como base para poder fazer uma comparação com as outras unidades. Por exemplo, aqui para você, ó, 500 gramas é igual ao quê? A 0,5 quilogramas, ou seja, a meio quilo. Entre outras palavras, 1.000 gramas é o equivalente, né? 1.000 gramas é o equivalente a 1 quilo. Então, se eu tenho 1.000 gramas aqui, eu vou ter exatamente 1 quilo. Perfeito? Lembrando que a gente está só relembrando esses conceitos aqui, certo? E com relação à capacidade, qual é a unidade padrão? É o litro, certo? Qual seria um submúltiplo? O ml. Por exemplo, Coca-Cola. Você vai comprar a Coca-Cola, que eu não tô aqui fazendo propaganda. Mas você vai chegar e vai comprar, me dê uma Coca-Cola. De quanto? De 1 litro? Não, você já tem a noção, mais ou menos, da quantidade que seja para você só. Por exemplo, você não vai comprar uma Coca-Cola de litro para você só, né? Mas, por exemplo, for para duas pessoas, não, eu quero uma de 600 ml, tá certo? Ó, 600 ml é menor, então, ou seja, um submúltiplo de litro. Então, só para relembrar aqui alguns conceitos básicos com relação a essas unidades, certo? De medida, que pode ser de comprimento, de massa, de capacidade. Outro que a gente pode falar também com relação é a medida de tempo, que é hora, minuto, segundo e por aí vai. Beleza? Eu trouxe um exemplozinho aqui mostrando para a gente o exemplo da utilização da tabela, certo? É uma tabela que foi dada em anos anteriores, que eu vou te falar uma coisa. Para você utilizar, a gente já está no nono ano, para a gente utilizar essa tabelinha, são cálculos bem mais específicos. Por exemplo, os nossos cálculos costumam trazer geralmente as unidades padrões. Por exemplo, em se tratando de comprimento, costuma trazer o quilômetro, o metro e o centímetro, né? Como é que eu faço, Carlinhos,
para fazer essa transformação? Ora, se você não tem em mente a tabela, porque toda e qualquer grandeza ela tem uma tabelazinha de transformação, então você vai fazer o seguinte, você vai utilizar a regra de 3. Como é essa regra de 3? É simples. Por exemplo, 1 metro é igual a 100 centímetros. Ah, então quantos metros vai medir, por exemplo, 200 centímetros? Aí você coloca um X aqui. Por isso que é chamado de regra de 3. Porque você faz essa multiplicação, ó. Esse vezes esse vai dar 100x igual a esse vezes esse, que vai dar 200. Isso aqui nada mais é do que uma equação, perfeito? Ficou x igual a 200 sobre 100, que você vai ter igual o quê? Corta 0 aqui, 2 dividido por 1, porque uma fração é uma divisão, vai ser igual a 2. Então, 200 centímetros é o equivalente a 2 metros. Essa é a forma que você utiliza para fazer os cálculos referentes a toda e qualquer unidade de medida. Agora, você tem que saber essas relações. Ó. Qual a relação? Você tem que saber que 1 metro é igual a 100 centímetros. Você tem que saber que 1 litro é igual a 1.000 ml. E você tem que saber que 1 quilo é igual a 100 gramas. Sabendo, certo? Basicamente, essa medida dessas unidades padrões aí, não tem perigo de você não resolver qualquer tipo de problema. Beleza? Por exemplo, utilizando a tabelinha, como é que eu faço? Eu trouxe até aqui, ó. Transforme, presta atenção aqui, ó, 980 metros em quilômetros. Como é que eu faço? Todo mundo sabe que com relação ao 980, a vírgula dele é sempre no finalzinho do número. Por exemplo, 980 é a mesma coisa que 980,0. Quem é que não sabe isso? Então, se eu tenho metros e quero transformar em centímetros, eu coloco esse zero final aqui, né, o último algarismo do número, lá no metros. Então, eu vou lá, 980, olha aqui, ó. Coloco o 0, coloco o 8 e coloco o 9. Então, eu vou ter 980 metros. Por que, Carlinhos, que eu vou ter? Porque a unidade está no metro. Ah, mas eu quero transformar em quilômetro e não tem nada aqui em quilômetro. O que é que você vai fazer? O que não tem, você completa com 0. Perfeito? Então, aqui, ó, a vírgula que era aqui, ela sai daqui e vem até quilômetros. Ou seja, entre outras palavras, 980 metros é igual a 0,980 quilômetros. Carlinhos, esse zero aqui eu posso cortar? Pode cortar, pode ficar à vontade. Por quê? Porque 0,98 é a mesma coisa que 0,980. Não mudou absolutamente nada. Então, eu trouxe aqui essa tabelinha para mostrar para vocês como é que a gente faz, tá entendendo? Ah, Carlinhos, eu vou utilizar essa tabela sempre? Não, não necessariamente, porque isso aqui era mais naquela época da decoreba, né, que a gente fazia. Hoje não, hoje nós temos vários recursos. Por exemplo, essa regra de 3 aí, meu amigo, é uma regra de 3 que você levando em mente, você consegue resolver qualquer tipo de problema com transformação de unidade de medida. Beleza? Então, assim, pessoal, vamos. Como a gente tem que trabalhar todo e qualquer conteúdo aqui e a gente tem que mostrar para vocês, então eu trouxe uma questãozinha aqui, certo? Para a gente pôr em prática o que a gente entendeu aqui agora. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, presta atenção. Um caminhão cegonha transportou 12 carros, olha aqui, ó, vai riscando, ó, 12 carros. Todo e qualquer problema que envolvam dados, o que é que tu vai ter que fazer, galera? Todo e qualquer problema, envolve fórmula, envolve cálculo matemático, tu vai grifando. Ó, então, um caminhão cegonha transformou 12 carros, vai grifando os dados que tu vai precisar, iguais. Ao passar pela balança, o fiscal informou que a massa total era de 9 toneladas. Então, a massa total era de 9 toneladas. Que massa total seria essa? Ora, se é um caminhão grande que está transportando 12 carros, então a soma da massa do caminhão com 12 carros vai ser o total de 9 toneladas. Se o caminhão vazio
possui massa 1,2 toneladas, opa, olha aqui, a massa do caminhão, só o caminhão sozinho, se não tivesse nenhum carro em cima, seria 1,2 toneladas. Cuidado, vai prestando atenção, vai lendo e vai interpretando. Beleza, pessoal? Qual é a massa de cada um desses automóveis aproximadamente? Então, o que é que ele vai querer? Ele vai querer a massa de um automóvel. É isso que ele quer. É isso que ele quer. É isso que você tem que se descobrir. Por que é que eu digo para você que quando a gente vai resolvendo esses problemas, a gente vai grifando esses dados? Porque a gente vai precisar deles. Então, o que é que eu tenho aqui? Você tem 12 carros em cima de um caminhão. Aí, se você conseguir tirar esses 12 carros de cima dessa cegonha, a massa dessa cegonha vai ficar 1,2 toneladas. Só que todo mundo junto, ou seja, os carros com a cegonha, está pesando 9 toneladas. Quando eu digo pesando, pessoal, é porque a gente tem um costume de dizer: ei, menino, tu pesa quantos quilos? Eu peso 67 quilos. Mas o peso é a unidade, certo? Que não é utilizada. Questão de gravidade aí. No caso, é a nossa massa. Mas aí, depois que a gente ficou habituado, é complicado a gente dizer: ei, qual é a tua massa? Geralmente a gente diz: ei, qual é o teu peso? Até nos médicos mesmo, a gente chega, vai numa consulta com: qual é o teu peso? Tal. Agente de saúde e tudo mais. Porém, é uma coisa que se todo mundo falar, todo mundo vai entender, beleza? Então vamos aqui, ó, tranquilo. Aí nós temos aqui 900 quilos, 780 quilos, 750 quilos ou 650 quilos. Vamos ver aqui o peso, certo, de cada automóvel desse. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem um peso total. Qual seria o peso total? 9 toneladas. Aí a gente, assim, para descobrir o peso dos carros, olha aqui, raciocina comigo. Se eu tenho um peso total e eu tenho um peso do caminhão, ora, se eu desse total eu tirar o caminhão, eu vou ter o peso dos carros, dos 12 carros. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a massa de apenas um automóvel. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, que 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Beleza? Tenha isso em mente que 1 tonelada é igual a 1.000 quilos, que o resto fica fácil demais da gente desenrolar. Belezinha? Então vamos aqui, ó. Ora, meu amigo, se 1 tonelada é igual a 1.000 quilos, então 9 toneladas é igual a 9.000 quilos. Ou seja, entre outras palavras, é só eu deslocar a casa 3, a vírgula 3 casas. Beleza? Então, a massa total do caminhão seria o quê? Seria 9.000 quilos. Beleza. E qual é a massa do caminhão? Ora, a massa só do caminhão é 1,2 toneladas, que é o equivalente a quanto, galerinha? Isso aqui é a massa total, certo? E aqui eu vou ter a massa do caminhão. Então, quanto é a massa do caminhão? 1,2 toneladas é a mesma coisa que o quê? Lembra, é só deslocar a vírgula 3 casas. Então, eu pulo aqui, ó. Daqui para cá é 1, 2, 3. Beleza? Então, do caminhão eu tenho 1.200 e do total eu vou ter 9.000. Poxa, agora ficou simples, Carlinhos. O que é que eu faço aqui agora? Agora você vai pegar o total e vai subtrair a massa do caminhão. Porque eu fazendo isso, eu vou ter exatamente a massa dos 12 carros. Então, olha aí como ficou fácil. Vamos lá, ó. Corta um zero aqui, corta um zero. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Ficou 90 menos 12. Olha aqui o zero. Não dá para subtrair 12. Vamos para cá, ó. Tira 1 daqui, fica 8 e aqui fica 10. Então, 10 menos 2 vai ser igual a 8. 8 menos 1 vai ser igual a 78. Beleza? E 78 o quê? Lembra, é só colocar 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, né? Vai dar o quê? A massa total dos carros vai ser o quê? 7.800 toneladas. Cuidado para tu não esquecer a unidade de medida. Olha aí, ó, se não entendeu, por favor, beleza? Vai anotando, vai pausando o vídeo, vai tentando entender novamente. Bota para entender que a gente entende.
Aí o que é que eu faço aqui agora para eu descobrir? Agora eu tenho um fácil, Carlinhos. Você tinha um caminhão, você tinha o total, do total você tirou o caminhão, ficou 7.800 toneladas. E eu tenho 12 carros, então esses 12 carros é igual a o peso 7.800 toneladas. O que é que eu faço aqui agora? Meu filho, ficou fácil. Agora é só pegar os 7.800 toneladas e dividir por 12. Olha aí como ficou molinho, né? Vamos aqui agora. Quem é que você multiplica por 12 para dar 78? Vamos aqui. Se eu colocar um 6 aqui, vamos tentar colocar um 6. Vamos lá, colocar aqui, ó. 12 vezes 6 vai ser, vamos aqui, ó. 12 vai 1, 6 e 1 com 1, 7, 72. Vai dar o 6. Se eu colocar o 7, vai passar. 6 vezes 12 vai dar 72. 72 para chegar em 78, sobra 6. Aí eu baixo esse outro zero aqui, ficou 60. Quem é que você multiplica por 12 para dar 60? O 5. 5 vezes 12 vai dar 60. Para 60, nada. Falta o outro zero. Coloca aqui. Ficou 0, 0. Ai, como é que divide 0, 0 por 12? Não vai com esse conceito de dividir. Tu pega pelo conceito de multiplicar. Quem tu multiplica aqui para dar isso? O zero. Porque 0 vezes 12 vai dar 0. Para 0, nada. Detalhe, eu não tenho mais nada aqui, ó. Já, ó. Acabou. Sobrou o quê? 650. Detalhe, o que é que eu tenho? Eu tenho 7.800. 7.800 dividido por 12, eu vou ter exatamente o quê? 650 quilogramas. Eu venho para cá e marco a alternativa D. Perfeito, pessoal? Estamos abertos aí a críticas, a sugestões, qualquer coisa vem no PV da gente, certo? Pergunta. Se o vídeo não estiver dando para a gente trabalhar dessa maneira, fala também, diz qualquer coisa. Valeu, pessoal. Essa é a nossa segunda aula, certo? E o material eu vou deixar para vocês no linkzinho aí em cima. Vocês baixem o material, resolvam os exercícios e coloquem as respostas no Google Sala de Aula. Valeu, até mais e um abraço. Show, galera!